Olá, tenha um excelente e abençoado dia debaixo da bênção do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus de Moisés, o Deus que preservou o seu povo, que gerou uma nação, o Deus de aliança, que quando promete algo jamais deixa de cumprir. Como já vimos em episódios anteriores, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele diz algo, ele cumpre, quando ele promete, ele faz. Mas Deus conta conosco, principalmente os pais que estão me ouvindo, os pais que vão me ouvir. Deus conta com você nesta parceria de deixar um legado poderoso aos seus filhos. Como vimos no episódio anterior, Deus insiste com o seu povo, com os pais, dizendo na introdução da terra ali, pertinho já de entrar em Canaã, uma nova terra que Deus havia dado. Deus repete para eles a importância dos pais terem uma aliança séria com Ele, renovarem a aliança com Ele, amar ao Senhor, seu Deus, como único Senhor. O monoteísmo instalado aqui, o único Senhor, amar a Deus, amar o nosso Deus, é o clamor do coração do Pai, que toda a tua alma e toda a tua força, dizendo aos pais. E o legado que os pais deveriam deixar aos filhos, que eu estou chamando desse episódio de dê aos seus filhos um propósito elevado. Então Deus repete aqui para os pais. Em Deuteronômio 6,6 ele diz o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiro, para você transmitir algo a alguém com veracidade, com verdade, com autoridade, aquilo precisa estar no seu coração. Precisa estar nas suas entranhas, precisa estar no seu interior, precisa fazer parte da sua vida, porque quando você falar, você não vai falar somente com palavras, mas o seu exemplo vai falar mais alto. Então dê aos seus filhos um propósito elevado, que os valores de Deus que estão no seu coração sejam inculcados a teus filhos. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, Deus está dizendo, olha, aproveite todas as oportunidades que você tiver para inculcar. Inculcar é fazer entrar no espírito, né? Já falei sobre isso no episódio passado. Você ensinar de forma incisiva, de forma intensiva, de forma intensa, de forma que eles jamais se esqueçam. É gravar. Inculcar é imprimir, né? É como se pudesse tatuar na mente deles. Acho que esta expressão fica mais clara para nós esses dias, que está todo mundo fazendo tatuagem aí, que via de regra ficam permanentemente no corpo. Mas o que Deus está pedindo e orientando o seu povo é que vocês, pais, tatuem, imprimam na mente e no coração dos seus filhos as verdades de Deus, as palavras de Deus, os ensinamentos de Deus, porque é isso que vai preservar a vida deles. E Deus vai tão longe que Ele também diz assim: também as atarás como sinal na tua mão, te serão por um frontal entre os teus olhos, as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quer dizer, Deus está alertando, olha, vocês precisam arrumar maneiras de que estas palavras, os mandamentos não sejam esquecidos, sejam lembrados o tempo todo, sejam como aqueles imãs de geladeira que você deixa ali à sua disposição. Eu, quando quero memorizar algo, eu escrevo com as minhas mãos, não digitando, escrevo com as minhas mãos e colo em algum lugar. Para eu estar sempre vendo se aquilo é importante ou você quer sempre ver. Quando você tem uma prova para fazer, um compromisso importante, você cola em algum lugar visível,
para você não esquecer. Então é assim que Deus está falando: olha, você deixe isso como um sinal, um lugar bem visível, escreva, coloque na sua porta o quê? A palavra de Deus, não só os mandamentos, mas as promessas. Por que isto tudo? Porque o futuro, Deus sabia que estava no coração, né, e na mente desses jovens. Lembre-se que era uma nova geração, a velha geração já havia morrido no deserto por desobediência, por murmuração, e ele estava aqui alertando a Moisés, para que Moisés alertasse os pais, porque Deus sabia que se aqueles jovens crescem, abraçassem com fervor aquelas palavras, os mandamentos, as promessas, isso determinaria o curso da vida deles e construiria uma história de uma nação. Então, e você pode notar que os sistemas totalitários que existem no mundo sabem muito bem disso. E para manter os jovens no poder, os tiranos investem muito na educação, ou melhor, na doutrinação das crianças e dos jovens. Enquanto que nós estamos dando, muitas vezes, tablet e entretenimento para os nossos filhos, os regimes totalitários estão investindo pesado dentro de casa e nos sistemas de ensino de doutrinação dos jovens, para afirmar os valores que eles creem. E às vezes nós estamos distraídos aí, investindo em tablet, em celular, dando celular para criança de 6, 8 anos, 10 anos, sei lá que idade, com acesso à internet irrestrito, para eles acessarem qualquer coisa, para falar com qualquer pessoa, para ver qualquer site, para ver qualquer imagem. E nós estamos criando um dano tremendo nos nossos filhos, não estão nem percebendo. Então, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis nessa missão como pai. Muitos pais estão vendo a criação de filhos como um peso. Por isso, como eu disse no episódio anterior, e repito aqui, estão terceirizando, pagando altas somas de dinheiro para escolas. E quando chegam nas comunidades cristãs, nas igrejas, também querem terceirizar a educação dos seus filhos. Somos nós, pais, que devemos inculcar a palavra, ensinar de forma incisiva a palavra de Deus, tanto os mandamentos quanto as promessas, para que isto transforme, porque a palavra de Deus transforma. A palavra do homem comunica só, mas Deus transforma. E é isso que Deus orientou o povo de Israel a fazer isso. Os judeus, eu estava estudando sobre isso, quero dar uma pincelada final para você. Os judeus eram tão sérios nisto, que se você for pensar, se você for analisar mundialmente na história dos povos, você vê que a maioria das pessoas mais influentes deste mundo são judeus, porque eles levaram a sério esse negócio. Então, eles ensinavam vários princípios, até de vida, para os seus filhos. Vou citar alguns deles que eu vi aqui, princípios que os judeus ensinavam aos seus filhos. Enquanto muitas vezes nossos pais ensinamos aos nossos filhos, olha, você precisa estudar para você ter um bom emprego, o judeu fala assim, você precisa estudar para você ser um empreendedor, para você não ser empregado, para você empreender. Então ele ensinava aos seus filhos a serem empreendedores. Outro princípio que ele ensinava aos seus filhos de forma incisiva também era terem disciplina, terminar o que começam. Terceiro, pensar muito antes de agir. Pensar, ensine seus filhos a pensarem. Ensine seus filhos a decidirem. Agora, tudo isso leva tempo. Outro princípio que ele ensinava muito aos seus filhos também era terem determinação. O que significa isso? É estar preparado para o sucesso ou o fracasso. A terem paciência. A paciência é a rainha de todas as virtudes. Hoje, qualquer coisa, nossos filhos jogam as coisas do lado, não querem mais e não têm paciência. Isso não é natural no ser humano, mas é natural que os pais responsáveis ensinem os filhos a terem paciência. Ele ensinava os seus filhos a serem generosos.
começando a servir as pessoas mais próximas. E por último, ele ensinava os seus filhos que eles tinham uma missão. Eles ajudavam os seus filhos a descobrir a missão, o propósito pelo qual Deus os criou. Então citei aqui 7 princípios que eu aprendi esses dias estudando esse assunto, né? A ser um empreendedor, a ter disciplina, pensar antes de agir, a ter determinação, ter paciência, ser generoso e ter uma missão. Então, são coisas muito importantes para a vida. Você vê que tudo isso foi tirado da palavra de Deus. Esses princípios todos moldaram uma geração. E amanhã eu vou falar com vocês sobre como é que os judeus, em meio a tanta luta, a tanta centenas de anos que ficaram como escravos, como é que eles foram preservados na sua identidade. E amanhã eu vou falar sobre isso, mas fique com isso, com essa dose de hoje. Dê aos seus filhos um propósito elevado. Comece inculcando a palavra de Deus, os mandamentos e as promessas do seu coração, e isso vai trazer um resultado tremendo para o resto da sua vida. Lembre-se que isso é responsabilidade nossa como pais. Não terceirize isso para a escola, nem para a escola dominical, nem para os colégios pagos, porque a responsabilidade de inculcar a palavra e deixar um legado é dos pais e não dos professores. Os professores ajudam a gente, mas são os pais que são responsáveis por isso. Pai Celestial, ajuda-nos nisso, a que sejamos pais responsáveis e que nós não tenhamos preguiça nem negligência em relação aos nossos filhos, mas que nós possamos criá-los na doutrina e na demonstração do Senhor o tempo todo. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou Osmar Misael Dias, esse é o podcast Bênção da Manhã. Se abençoou você, compartilhe com outros. Seja generoso também. Um grande abraço e até amanhã.